Olá pessoal, queridos amigos espíritas, queridos amigos que buscam conhecimento. Sejam todos bem-vindos a essa palavra de hoje. Meu nome é Fábio, eu sou o palestrante do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu venho conversar hoje com vocês sobre o tema Tudo é fácil para aquele que ama. Esse tema é muito importante. Está relacionado ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Cristo Consolador. Esse capítulo nos mostra que o jugo do Cristo é leve. E quando falamos que tudo é fácil para aquele que ama, é porque nós não aprendemos o amor na sua verdadeira essência. Imaginemos o seguinte: Jesus, no seu mais alto esplendor de luz, amava e ama incondicionalmente a todos. Quando Jesus veio para nosso meio, ele nos deixou alguns ou muitos exemplos desse amor. Mas quem escreveu esses exemplos, quem colocou no papel para compreender, foram as pessoas que estavam junto com eles, os apóstolos, os seguidores. Foram vários escritos de que puderam expressar da melhor maneira que aquele que escreveu entendeu sobre aquele tema. Mas existe uma diferença. Paramos para pensar. Jesus, no seu mais alto esplendor e amor, tinha que passar a melhor visão de amor para nós. Nós, hoje, somente por palavras, às vezes não sentimos o que é isso. E não temos nem noção ou ideia do que é o amor de Jesus. E muito menos do que é o amor de Deus. O amor de Deus está acima de tudo, acima do amor de mãe ou de tudo que existe. Ninguém ama nós mais do que Deus. Somos amados o tempo todo, incondicionalmente. E esse amor que nós ainda não compreendemos e precisamos crescer bastante para compreender. E é óbvio, estamos aqui muitas vezes passando por sofrimentos na carne, e esses sofrimentos nos mostram às vezes um desânimo. Aqueles que sofrem e que o jugo é leve, talvez sejamos nós ou todos aqueles que estão aqui encarnados em duras provações, buscando o crescimento espiritual. E por que o jugo é leve quando Jesus nos fala? O jugo é leve porque Jesus entende e sabe o que cada um dos seus tutelados pensa, faz, e a necessidade de cada um dos tutelados de crescer. E ele sabe também, Jesus, nosso mestre, até quanto nós podemos suportar no nosso fardo. E não só isso, ele sabe também o tipo de prova que é necessária e que nós podemos cumprir para a nossa evolução. O porquê de tudo isso? O amor da espiritualidade de Jesus e, acima de tudo, de Deus é tão grande por nós e que nós não compreendemos, mas é porque eles querem que nós evoluamos o mais rápido possível. Eles querem que nós façamos parte das comunidades angélicas o mais rápido possível. Por que nós não fazemos imediatamente? Porque não conseguimos sentir esse amor incondicional. Não conseguimos sentir. Nós começamos o amor nosso nessa encarnação presente, ou aqui na Terra, podemos dizer, começamos o amor na família, no nosso círculo familiar.
O que precisamos fazer para crescer? No nosso círculo familiar, já começamos com as desavenças, já começamos a exercitar as nossas falhas de caráter, as nossas quedas morais. Por quê? Porque é no ambiente familiar que nós precisamos nos adequar acima de tudo, ou primeiramente, para depois nós estarmos preparados para nosso crescimento. E o que acontece muitas vezes hoje em dia? No ambiente familiar não se tem paz, não se tem amor, não se tem o carinho. Uma criança não pode fazer nada ou fazer barulho enquanto os mais velhos estão assistindo algo. Ou não existe a dedicação de um pai que, tudo bem, trabalhou o dia todo, mas não existe a dedicação de 5 minutos para o seu filho, para conversar, para trocar esse amor com o filho. Ou seja, esse vínculo de amor que nós precisamos ter na família, nós não fazemos. Não fazemos muitas vezes com os nossos pais, não fazemos muitas vezes com os nossos filhos, ou fazemos com os nossos pais quando eles estão velhinhos, que a gente daí sente a necessidade de ajudá-los e que a gente de repente sente um certo arrependimento de não ter ajudado antes. O que precisamos fazer para a gente sentir esse amor? Primeiramente, exercitar a nossa humildade, comunicação dentro do lar, saber assumir quando cometemos o erro, colaboração. Colaboração não é só a mulher que tem que ajudar a limpar a casa. Não é só o homem que tem que fazer determinadas tarefas. Precisa colaboração entre os dois, afinal a família é feita do marido e a mulher, do homem e da mulher. Precisamos interação. Afinal de contas, a espiritualidade não cansa e não cansará de dizer que nós precisamos da convivência. Nós precisamos conviver com os nossos irmãos para nós crescermos, eles crescermos. Sozinho ninguém cresce, ninguém evolui. E ainda estamos passíveis de sermos mal intuídos pelas energias que nós mesmos atraímos. O que precisamos fazer, primeiramente, é refletir todos os dias, quem sabe à noite, como foi meu dia, o que eu posso melhorar para outro dia. Então, quando Jesus nos fala que o jugo é leve, ele fala porque aqueles que mais sofrem serão amparados. Ou seja, aqueles que decidiram ou foram impulsionados ou auxiliados a decidir por uma missão de sofrimento, de pobreza, eles serão sempre amparados. E conforme eles vencerem essas missões, eles alcançarão os céus, assim como os outros, que também decidiram por missões mais fáceis. Então, quando Jesus fala do amparo, ele fala principalmente quando a gente está dormindo. Ou seja, ele fala que é consolação, que a gente não, que nós possamos não desanimar. Por quê? Porque enquanto o nosso sono vem, os amigos espirituais vêm nos trazer boas energias, vêm nos trazer força para essas tarefas que nós precisamos cumprir. Então, quando nós falamos de prática do amor, nós temos que praticar o que Jesus praticava. Jesus instituiu o Evangelho na casa de Pedro. A partir dali, o Evangelho no lar começou a ser feito. Por que nós não podemos fazer um Evangelho no lar toda semana, uma vez por semana, para energizar? Por que nós não podemos comunicar-nos melhor com nossos companheiros, companheiras do lar, ou da família, dos irmãos? Por que não evitar as desavenças, ou praticar o que no próprio livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo fala,
fazer de conta que não ouve certas coisas, fazer de conta que não vê certas coisas, buscar olhar o lado bom de tudo. Porque afinal de contas, o julgamento meu nunca vai ser maior do que o julgamento de Deus pelos seus filhos. Se alguém está fazendo alguma coisa incorreta, que possamos dar uma palavra de ensinamento, que possamos auxiliar. Mas se esse auxílio não é válido, porque às vezes o orgulho da pessoa é grande, nós temos também que nos resignar. Temos que entender isso e deixar para as outras oportunidades. Mas jamais, jamais o resignar significa resignar para sempre. Sempre observar as oportunidades. Numa próxima oportunidade, as tentativas de auxílio ao próximo para despertar o amor dentro de nós devem ser perpétuas, assim como o perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? 77 vezes 7, que dá 490. 490. Mas Kardec deixa claro que a conta não é 490 vezes. A conta é sempre. Se sempre devemos perdoar, a mesma coisa sempre devemos auxiliar. Porque se nós tivéssemos um entendimento mínimo do que é verdadeiramente o amor de Cristo ou de uma entidade elevada, também nós jamais pararíamos de buscar essa elevação. Um exemplo disso é quando André Luiz, em companhia de um ministro do nosso lar, visitavam um sofredor. E esse sofredor eles não conseguiam sair desse círculo, ou seja, eles não conseguiam auxiliar aquele ser que estava necessitando. E o próprio ministro, já um ser muito elevado, já disse que naquele momento eles precisavam de um auxílio de quem realmente ama. E eles invocaram esse auxílio e de repente visualizou-se naquela sala daquele ser que estava necessitado, descendo como se fosse uma estrela tão iluminada, muito iluminada. E assim André Luiz diz assim, o que é aquilo? O que estou vendo? E o ministro disse, aquilo, depois ela foi se formatando num ser espiritual, era a mãe daquele sofredor. É a mãe que realmente amava. Ou seja, até um ministro evoluído, ministro do nosso lar, evoluído do tanto que estava, teve que solicitar auxílio de quem amava de verdade. Agora já pensou Jesus o quanto nos ama? Já pensou Deus o quanto nos ama? Que não esquecemos, jamais estamos ou estaremos desamparados. O que precisamos é acordar no dia seguinte, fazer sempre alguma coisa para melhorar, sempre alguma coisa para o nosso espiritual. Afinal de contas, quanto tempo eu dedico para o meu crescimento espiritual no dia a dia? Quanto tempo eu dedico em um dia de conhecimento espiritual? Dedico as 16 horas que eu fico acordado, 5 minutos só? Para uma leitura, alguma coisa? Eu penso, particularmente, que nós temos que dedicar algo. 15, 10, 15, 20 minutos no mínimo para reflexões, para alguma leitura espiritual todo dia. Isso já vai modificar muito o nosso padrão energético. Já vai fazer com que nós começamos a sentir o amor verdadeiro. Começamos a sentir o amor pelas coisas, o amor por estar aqui nessa oportunidade encarnado, o amor por ter o alimento que nos alimenta no dia a dia, que possamos sentir que o amor de ter os problemas que nos acontecem, que os problemas que nos acontecem são para o nosso crescimento. A partir do momento que nós considerarmos, ou que nós observarmos que os problemas
que acontecem são para o nosso crescimento e tentar resolvê-los da melhor maneira possível, aí estaremos já despertando para esse amor. E que, tenho para dizer para vocês, também preciso buscar isso, também preciso batalhar por isso. Por quê? Porque não é fácil. A gente sabe, não é fácil. Mas nada é impossível e existe a necessidade de que evoluamos para que saiamos do sofrimento, saiamos desses círculos encarnatórios de sofrimento extremo e possamos estar mais aliviados na caminhada, que possamos adentrar nesse planeta de sair desse planeta de provas e expiações e entrar nesse planeta de regeneração com um padrão energético mais elevado, já com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de bagagem espiritual, para que não precisemos passar por tantas dificuldades extremas. Então, é esse o ponto. Instruamos, que possamos nos instruir, que possamos buscar, que possamos fazer sempre um pouquinho de cada dia alguma coisa melhor, começando principalmente pela nossa família, nosso trabalho, e chegaremos lá. Paz e luz a todos. Um abraço bem grande, meus irmãos.